Senhor Jesus, essa chama em nós, ó Pai. Venha, Espírito Santo, toma morada neste lugar, nessa noite. Venha sobre nós, batiza, Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, a nossa geração tem lenha pra. Se você faz parte dessa geração, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar e me batiza com fogo. Acende a chama em mim e me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Agora a igreja vai declarar. Vamos declarar para essa chama ser acesa. Vamos declarar para essa chama ser acesa. Em nome de Jesus. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva. Acende outra vez tua chama em nós. Acende, ó Pai. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Ela está acesa nessa noite. Aviva outra vez. Aviva outra vez. E me batiza com fogo. Acende a chama em mim e me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Aleluia, que você possa continuar com essa chama acesa em seu coração. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, toda honra. Aleluia, continue adorando o Senhor. Louvado seja, Senhor Jesus. Tu és adorado, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor. Maranata, a hora vem. Minhas lamparinas estão acesas,
Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Vem, Senhor, queremos te ver, queremos te ver.
minhas vestes brancas, estou só te esperando. vem. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Aleluia, você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Antes de você se sentar, por favor, cumprimente 2 ou 3 pessoas que você ainda não cumprimentou hoje. Diga que bom que você está aqui. Diz para ele assim: a sua presença aqui é fundamental. Glória a Deus. Pode acender as luzes, por favor. Tome o seu lugar. As crianças até 10 anos já podem saírem para a salinha para serem ministrados. Crianças até 10 anos podem sair para serem ministrados. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Quantos estão felizes com o Senhor? Diz amém. Quantos estão nos visitando hoje? Levanta a sua mão para que a gente te conheça. Tem alguém nos visitando? Onde estão nossos visitantes aqui? Deus abençoe. Mais alguém ali? Deus abençoe todos vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos num lugar onde Deus fala conosco. Nós viemos para ouvir a voz de Deus. Você não veio aqui só para ouvir o louvor. Na verdade, nós cantamos louvores ao Senhor com esse grupo da Pedra Viva Music. Ó. Logo, logo nós estaremos lançando o CD. Ó. Eu estou orando por vocês, para Deus dar canções para vocês. Estou orando para Deus dar canções para vocês, canções que vão tocar a nação brasileira. Creio nisso. Se coloque na brecha que Deus vai realizar os milagres dele em nossas vidas. Enquanto você se prepara para a palavra, deixa eu te dar os avisos da semana. Terça-feira nós teremos culto aqui. Nós temos 3 reuniões aqui durante a semana. Na terça-feira, às 19h30, com culto de ensino. No domingo nós temos 2 horários, às 9 horas da manhã e às 18h30. E também temos no sábado 2 redes, a rede de Talmidim, que é a rede de adolescente, de 11 anos até 15, e a rede da juventude Pedra Viva, que é a rede de jovens. Porém, esse final de semana nós não teremos nem o Talmidim, nem a JPV, por causa de que no dia 12, na sexta-feira, nós teremos o jantar de casais. Uma rede de casais com um jantar romântico. Olha lá, ó. Eu já comprei a minha roupa.
Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Colocaram um cabelo em mim aí, do jeito que o meu cabelo era quando eu tinha. Claro que um pouco mais escuro. Mas a brincadeira era só de manhã, gente, porque de manhã não transmite. Agora nós estamos em rede nacional. Cabeças vão rolar no final, hein? Brincadeiras à parte, no dia... Eu achei que estava todo mundo interessado no jantar, hein? Mas eu estava rindo do meu cabelo ali. De manhã eu fiz uma votação aqui. Quem acha que com cabelo é melhor? Levanta a mão. Baixa a mão. Sem cabelo, levanta a mão. Sem cabelo ganhou. Sem cabelo ganhou. A gente vai permanecer assim. Glória a Deus por votação. Eu vou ficar sem cabelo mesmo. Alguém disse assim, pastor, mas isso não é pecado? Eu falei, se isso aí for pecado, dentadura também é. Implante de dente também é. Tudo é pecado. Nada de pecado não, né, Vandrei? Não, eu vou colocar um cabelinho. Mas eu vou ficar sem cabelo mesmo, tá? Porque eu gosto de futebol, eu gosto de pedalar. Eu volto do pedal com a barba cheia de poeira. Imagina a minha prótese. Não vai rolar. Vou ter que lavar todo dia, ajeitar esse negócio, descolar e colar de novo. Não vai virar, não. É tão bom assim que a gente joga uma água... Quando a esposa está lá, espicha para cá, e faz para isso, faz aquilo, a gente já está pronto, esperando. É uma das vantagens que Deus me deu em relação à minha esposa. Deu a ela o cabelo cacheado. Então leva-se mais tempo para se arrumar. E eu aproveito para sair na frente. Amém? Então, dia 12, sexta-feira, às 20 horas, rede de casais aqui na igreja. Vai ser aqui na igreja. Você que quer participar, procura o Damião. Cadê o Damião? O Damião está lá na porta, a Alessandra está lá na porta, Marquinhos e Jonaí. Levanta aí, ô Alessandra. Ajuda aí, Damião. Levanta aí, Marquinhos e Jô. Eles são a liderança das redes de casais. Ó, se você quiser participar, além de ter um formulário lá no grupo da igreja, você pode preencher, mas você também procura os irmãos aí que sabem de todos os detalhes, tá? É um investimento de R$150 para você jantar com o seu amor aqui na igreja e ainda receber uma ministração direcionada à vida conjugal. Tá bom? Casados, namorando e noivos, pode vir. Os solteiros, Deus te abençoe, procura outro lugar nesse dia. Não adianta ficar arrumando namorado de fachada essa semana para vir no final de semana, não, viu? Que eu conheço, eu sei. Só algumas pessoas aqui na igreja estão liberadas para fazer isso, mas não vou falar o nome. Então, no dia 12, nós teremos a nossa rede de casais aqui. Vai ser um tempo muito precioso aqui na presença de Deus e com os nossos irmãos. E no dia 13, no sábado, nós teremos a nossa tradicional feira gastronômica. Feira gastronômica, onde a gente faz os nossos alimentos ali para vender, para arrecadar recursos para nós terminarmos a reforma da chácara. E no dia 13 também terá o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então nós vamos colocar um telão ali para a gente assistir o jogo. Tá bom? Pastor, eu não vou vir porque eu gosto de assistir o jogo. Pastor, eu não estou nem aí para jogo, porque essa seleção... Meu irmão, ore pela seleção, ore. Ore para Deus abençoar a seleção. Nós somos brasileiros. Somos brasileiros, tá? Mas cuidado com o que estão dizendo aí, você concorda, tá bom? Esse dia alguém disse para mim assim, o Brasil tá uma droga, tá uma... Eu falei, não tá não, meu irmão. Tá ruim, não tá bom não, mas não é isso tudo que você está falando não, e a gente tem que declarar, a igreja tem que declarar palavras proféticas em relação à nossa nação, amém? Amém, queridos? Nós somos a igreja tem que abrir a boca profética para declarar aquilo que às vezes nós não estamos vendo, mas nós queremos ver. Então nós temos que liberar palavras de bênção sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade e o nosso estado. Então eu não gosto de futebol. Tudo bem, você tem todo direito. Mas nós teremos um telão ali, né, Marcos? Amém. Então depois você conversa com o homem lá. Certo lá. Deixa eu ler a palavra de Deus para ministrar uma palavra ao seu coração. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Levanta a sua Bíblia aí para eu ver. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Olha o que o texto diz.
Eu preciso que você esteja bem atento a essa ministração, a esse sermão de hoje, para que você receba toda a informação necessária e essa palavra possa transformar o seu coração. O texto diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler tudo junto? 1, 2, 3. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se para que vocês experimentem. Olha só, a Bíblia está dizendo que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós experimentarmos isso, nós não podemos nos amoldar. Existe um padrão, um molde no mundo, onde o mundo tenta nos colocar dentro para nos conformar com a situação em que nós vivemos, a situação do mundo, o padrão do mundo, para que nós não venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz que existe uma vontade em Deus que é boa, agradável e perfeita. E que muitas vezes nós não temos desfrutado dessa vontade boa, agradável e perfeita, porque nós estamos tão alheios a essa vontade. Nós não nos preocupamos em viver essa vontade de Deus, porque nós estamos preocupados em viver aquilo que nós queremos, ou segundo a nossa vontade. Se existe uma vontade em Deus para nós que é boa, perfeita e agradável, o que nós devemos fazer é nos amoldar a essa vontade. Mas existe um processo, e aí vem o que o apóstolo está dizendo: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Toda mudança na vida de alguém começa na mente. É chamado de metanoia, uma mudança, uma transformação de mente. Entenda algo: se você mudar as pessoas de lugar, de geografia, mas não mudar a forma que ela pensa, você só mudou a pessoa de lugar, mas não mudou a vida daquela pessoa. Se você pegar um morador de rua e colocar ele dentro de uma mansão e voltar depois de 3 meses, tem uma rua dentro daquela mansão, porque você mudou a pessoa de lugar, mas não mudou a forma dele pensar. Se não houver transformação na nossa mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento, nós não teremos a nossa vida mudada e nós não vamos desfrutar, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que nós não queremos muitas vezes, nós não percebemos isso, porque muitas vezes, talvez a mente nossa está cauterizada, mas muitas vezes nós não percebemos que nós não estamos vivendo a vontade de Deus, porque nós queremos viver as nossas vontades, nós queremos viver do nosso jeito. E é interessante porque a nossa vontade ela muda o tempo todo, sim ou não? Você já fez uma oração que depois você se arrependeu de ter orado por aquela oração? Presta atenção, nós queremos tantas coisas, nós pedimos tanto para Deus. Hoje nós queremos algo, amanhã nós queremos outra coisa, e dizemos para Deus: troca aí aquilo que eu te pedi semana passada. E aí quando Deus decide, como se Deus não soubesse, eu decido trocar e você diz: Senhor, eu já mudei de ideia novamente. Quem nunca se arrependeu de fazer algo aqui? Os casados aqui, algum dia você já se arrependeu de ter casado? Quem já se arrependeu de ter casado, levanta a mão. As irmãs podem levantar a mão, não precisa, vocês não vão apanhar, tá sobre proteção. É porque existem momentos em nossa vida que nós dizemos: por que nós casamos? Por que eu fui casar com esse indivíduo? Não é assim? E nós lembramos, vou arrumar uma confusão fresquinha aqui. Nós lembramos do ex. Se eu tivesse casado com fulano, se eu tivesse casado com fulana, e a gente acha que ia ser diferente, não vai ser diferente. Não ia ser diferente. Ia ser a mesma coisa. Porque nós somos assim. Senhor, eu quero tanto, me dá a vitória, Senhor, a vitória. Tem alguma vitória aqui? Tem bastante irmã vitória aqui, né? Me dá a vitória, Senhor. É essa, Senhor, daqui a pouquinho
passa uma mais arrumadinha e diz, Senhor, esquece a vitória. Agora eu quero... Porque nós somos assim, nós queremos alguma coisa agora. E por que nós temos isso? Nós temos... A Bíblia explica por que nós somos assim. Tiago, no capítulo 4, o versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Onde é que nascem essas confusões para os homens? Olha onde está, irmão Antônio. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ó, paixões que estão dentro de vocês. Por isso há esse conflito, essa guerra. Por causa de paixões que há dentro de vocês. Agora olha o versículo 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem. Porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros. Olha, ele coloca uma palavra aqui, parece que é fora de contexto, mas olha a explicação. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem é amigo do mundo traiu o Senhor. Adulterou o seu relacionamento com Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Agora olha o versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo é uma pessoa. E quando você se envolve com outra pessoa que não é Ele, Ele se entristece. Quando nós deixamos de viver a realidade que nós temos para viver em Deus, que é essa vontade boa, perfeita e agradável, nós começamos a viver baseado naquilo que nós queremos, naquilo que nós gostamos. E nem sempre aquilo que nós gostamos agrada ao Senhor. Quem está comigo diz amém? Então às vezes nós estamos preocupados apenas em massagear o nosso ego, fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz. E muitas vezes nós ocupamos a nossa mente apenas com coisas que nós gostamos e queremos. Se nós não transformarmos a nossa mente, nós não vamos desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque nós vamos ficar baseados só naquilo que nós gostamos e naquilo que nós queremos. E nem sempre aquilo que nós queremos é bom para nós. É ou não é verdade? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Paulo dá uma orientação sobre como ocupar a sua mente. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ele diz, nisso pensai. Pense nessas coisas. Então Paulo está orientando a manter a nossa mente ocupada no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, porque ele sabia que a mente do ser humano ela é conduzida por aquilo que a atrai. Nós somos conduzidos pelo nosso mau desejo, meu irmão. Olha para o lado aí. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Ninguém aqui é bom. Nós não somos bons. A gente só presta na mão de Cristo. Sabe por quê? Porque se Cristo sair da nossa vida, nós fazemos coisas que desagradam e é vergonhoso para tanta gente. Não tem ninguém bom. Lembra da época da pandemia? Eu lembro que as pessoas, vai faltar alimento. Aí o povo ia para o mercado, juntava tudo assim, jogava dentro do carrinho, porque eles pensavam, antes sobrar na minha casa, por mim eu não estou nem aí se falta na casa de alguém, mas eu tenho que ter na minha casa. A gente não é bom, a gente pensa na gente. A gente é egoísta. Todo ser humano que não tem Deus é um carro desalinhado. Se Deus sair da sua vida, você sai do caminho, meu irmão. Porque o nosso desejo é sempre para a carne. É uma luta contra a carne, é ou não é? É uma guerra, a Bíblia diz que é uma guerra com o espírito e a carne. Então Paulo está orientando a manter a nossa mente ocupada nas coisas nobres. Porque ele sabia que a nossa mente, ela é conduzida por aquilo que nos atrai. Aquilo que nos atrai, meu irmão, presta atenção. Você decide comprar um carro, eu disse isso aqui de manhã. Você decide comprar um carro e você definiu que é um Corolla. Você já reparou que todo lugar que você vai tem um Corolla?
Não é assim? Você decide comprar um carro. Você fala, acho que eu vou comprar um Corolla. E você começa a dizer para as pessoas assim, o que você acha do Corolla? Daqui a pouquinho Corolla passa por você. Estaciona um Corolla. Você anda, você vê um Corolla. Sabe por quê? Porque você é atraído por aquilo que está dentro de você, o desejo. E aí nós temos algo chamado algoritmo. Que você, parece que eles estão lendo seu pensamento. Você pensa. Você fala assim, eu estou pensando em trocar o carro. Pensei num Corolla. Daqui a pouquinho seu celular começa a mandar promoção de Corolla. Corolla não sei o quê, Corolla não sei o quê. Lançamento de Corolla, não é assim? E muita gente que não tem a leitura espiritual fala assim, Deus está nesse negócio, porque agora até o celular está mandando. Olha, rapaz, é Deus, é um sinal de Deus isso aí. Cuidado com esse negocinho aqui, viu? Ele te vê, ele te escuta. Essa câmera chamada selfie aqui, não é para tirar selfie, é para te observar. Teoria da conspiração. Mas toma cuidado. A sua mente pode ser contaminada, infelizmente, depois de contaminada pelo pecado, ou por aquilo que Paulo diz que não é verdadeiro, que não é correto, que não é nobre, que não é puro. Nós somos atraídos pelo mau desejo. Tiago, no capítulo 1, versículo 14, olha o que a Bíblia diz. Olha só, vamos para a Bíblia. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. O desejo está dentro de você, ele vai te atrair. Ele vai te arrastar, ele vai te seduzir. Então nós somos atraídos por aquilo que está dentro de nós, pela própria cobiça. Olha o texto. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. A verdade, meu irmão, é que por causa do pecado, nós perdemos a capacidade de saber o que é bom para nós. O pecado nos contaminou e agora nós não sabemos o que é bom para nós. O ser humano sem Deus não tem essa percepção. Nós somos movidos pelo desejo da carne, aquilo que nos faz bem, aquilo que é bom para nós. E é interessante porque, eu não sei se você já reparou que às vezes nós queremos tanto algo, e que na nossa mente, no nosso entendimento, aos nossos olhos é muito bom, é prazeroso, mas não faz bem para nós. Quem gosta de doce aqui? Doce. Pode ser sincero. Doce. Um pudim. Uma mansa sogra. Como é que é o nome daquele que a gente comeu no casamento ontem? Sei o que, pelado? Mané pelado. Tava um frio, meu irmão. Foi coitado desse mané, que ele vai passar um frio hoje. Quem é que gosta aqui de o que é que você gosta? Um arroz doce, um pudim. Quem que gosta de doce de abóbora? Um pudim. Um curau e um pudim. Tem um povo que tem uma mão boa para isso, meu irmão. Mas o açúcar não faz bem para a gente. Mas quando você vê aquele docinho olhando para você, dizendo assim, me come. Eu estou geladinho. Estou doce. E você diz, eu não vou aguentar. Porque a gente tem dentro de nós essa vontade de fazer as coisas. E mesmo sabendo que não faz bem para nós, nós queremos. Nós queremos. Agora, trazendo isso para a vida espiritual, às vezes nós fazemos coisas que não faz bem para nós, e ainda mais agravante, que além de não fazer bem para nós, ainda vai contra o Deus que nós servimos, os princípios da palavra de Deus. Você já se perguntou assim, por que às vezes nós achamos algo muito bom nas coisas que desagradam a Deus? E olha aqui para mim, pecar não é ruim. Pecar não dói. Porque se pecar doesse, meu irmão, agora nós estaríamos assim, ó. Ai. Pecar é bom, ou melhor, é gostoso. É prazeroso. Mas não faz bem para a gente. E ainda desagrada a Deus. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Agora,
Vamos analisar um pouquinho. Por que isso nos agrada, nos atrai? Será que não tem uma ação por trás disso? Não vamos espiritualizar tudo, mas será que não tem alguém por trás disso, querendo nos levar a pecar? Você já parou para pensar? Por que nós vemos coisas boas naquilo que o nosso Deus condena? Já parou para pensar? E isso não é novo, não é agora não, de agora. Olha, começou agora, o povo está... Não, começou lá no Éden, no Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, olha o que a Bíblia diz. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Versículo 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você... O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você... Olha aqui, Deus abre um leque de opções para o homem. Você pode comer de todas as árvores do jardim. E entenda que Adão não tinha a necessidade que nós temos hoje. Se nós não comermos, nós ficamos fracos. Adão não comia para sobreviver. Adão comia para desfrute. Deus fez um leque de opção para ele desfrutar de sabores. Adão comia uma maçã e dizia: uau, que maçã doce. Isso vai se chamar maçã. E ele acertou. Porque toda vez que você come maçã, tem gosto de maçã, não tem? Ele ia num pé de manga e pegava uma manga. Agora a manga não tem mais gosto de maçã. A manga tem gosto de manga, é outro sabor. Ele vai num pé de jaca e pega uma jaca. Jaca tem aquele gosto forte, mas tinha o seu sabor. Adão não precisava comer para sobreviver. A comida para sobrevivência veio depois do pecado, porque Adão não morria. Então não havia necessidade de comer para sobreviver. Ok? Isso depois nós discorremos sobre isso, para não confundir sua cabeça. Mas Deus abre um leque de opção. Mas Ele diz: por que Deus fala para comer de todas as árvores do jardim? Porque aquelas árvores eram boas. Você pode comer. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então diz: pode comer, Adão, porque é boa. Mas Deus também tinha dado uma palavra de proteção ao homem no Éden. Ele diz: dessa única árvore não coma. Ela não é boa para você, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então não coma dessa árvore. Agora presta atenção. Deus disse que aquelas outras árvores eram boas e uma só não era boa. Eva conseguiu ver algo bom naquilo que Deus disse que a mataria, gente. Quem está me entendendo nessa noite? Dá para entender um negócio desse? Como é que Eva conseguiu ver algo bom em algo que Deus disse que mataria? Meu irmão, a Bíblia diz que para Eva aquela árvore parecia boa. Ei, olha aqui para mim. Tem gente que não se importa o quanto Deus está dizendo que algo não faz bem para ele, que aquilo vai matar, que aquilo vai destruir ele. Para algumas pessoas só importa se é bom. Se está bom para ele, então está bom, não importa as consequências. Diz para mim se isso não é uma cegueira na mente, falta de entendimento. Se Deus disse que isso vai te matar, por que eu vou pegar isso, sendo que eu tenho outras oportunidades aqui que Deus tem aberto para mim? Se tem N coisas que Deus disse que eu posso fazer, por que eu sou atraído por uma coisa só que diz que não pode fazer? Que vai me matar? Eu sabia que não ia escutar muitos améns nessa mensagem. Glória a Deus. Ei, querido, escuta o que eu vou dizer. Eu vim aqui hoje trazer um despertamento para você. Não era isso que eu queria falar, eu tinha preparado um monte de coisa.
Estava escrevendo um monte de coisa e Deus disse, não é isso que eu quero falar com o meu povo. E Deus me levou nessa manhã a meditar sobre isso. E me fez ler algumas coisas. Eu vim trazer esse despertamento para você. Não importa o quanto as coisas parecem bons aos seus olhos. O que importa é o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Ah, pastor, mas é muito bom. Para Eva não importava o quanto aquela árvore, mas parece bom, mas o que Deus disse a respeito dela. O dia que você comer, você vai morrer. E ela esqueceu disso. Então eu entendo que a desobediência aos princípios do Senhor tem levado muitos a morrerem. Hoje nós vivemos num mundo de mortos-vivos. The Walking Dead. As pessoas estão caminhando, mas estão sem vida. As pessoas estão indo na igreja, mas são mortas. As pessoas estão andando para lá e para cá, mas já não tem mais vida, porque estão se preocupando apenas no que é bom para si, no que dá prazer para a sua carne, e não acreditam na palavra que Deus diz. Esquece das consequências das suas atitudes. Eu vou fazer, depois eu me viro. Estão mortas. Não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. Não consegue mais sentir Deus na vida delas. Porque estão fazendo aquilo que lhe dá prazer e não se importa com aquilo que Deus diz. Gálatas no capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Existem consequências para todas as atitudes que nós fazemos aqui na terra. Deus perdoa todo tipo de pecado, perdoa, mas as consequências elas virão. Por isso que nós temos tantos mortos batendo por aí, sem a presença de Deus, sem vida, frustrados. As pessoas estão frustradas nas suas pseudos conquistas. Elas estão em busca de coisas e coisas, e quando ela conquista uma coisa, ela diz, mas não é isso. Ela vai atrás de outra coisa, e ela conquista aquela coisa, e ela diz, não é isso. Ela nunca está satisfeita, não há satisfação nenhuma fora da vontade de Deus. Está sempre assim, as pessoas estão buscando coisas, se enchendo de coisas. Mas são pessoas vazias, ocas, traumatizadas, ansiosas, deprimidas, porque abandonaram, ignoraram a vontade de Deus. Não meditam na palavra, não buscam a palavra, não prestam atenção no que Deus está dizendo. Não, mas eu quero viver do meu jeito. Ei, queridos, nunca se viu na história da humanidade uma geração tão vazia. As pessoas têm tudo o que precisam. Ei, presta atenção aqui. As pessoas da minha idade aqui, o pessoal mais experiente assim. A gente não tinha problema nenhum, lembra? Eu lembro que eu ia para a escola, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu ia para a escola, levava o caderno e o livro dentro de um pacote de arroz de 5 quilos. Quem já viveu essa situação? Olha aí. E quem tinha um pacote de arroz, São João, tio João, né? Tio João era burguês. Tio João, hein? Mochilona, hein? A gente amarrava uma cordinha assim, dos dois lados. Colocava alguma coisa para poder dar o nó. E passava aqui, meu irmão, ia para a escola. Do ladinho, ó. Tio Lautério. E não estava nem aí para paçoca. Bully! Era um negócio que a mãe fazia café. Quem tinha menos de 5 apelidos na escola era sortudo. Não é assim? Nariz não sei do que, boca não sei das quantas, orelha não sei das quantas, cabeça de nós tudo. E a gente se tramava no pau, brigava lá fora à tarde, nós estávamos jogando bola junto. Mas hoje nós temos uma geração que tem tudo o que precisa, direitos. Tem direitos, são tudo coberto de direitos, liberdade, tecnologia. Eu lembro que uma vez um fotógrafo foi em casa, tirar uma foto minha e do Paulinho, o apóstolo Paulo. E quando aquele homem chegou com aquela máquina, eu aqui no mundo, ó, falei, eu sei lá, é dessas coisas que sai agulha, sai um monte de coisa, eu não vou esperar para ver não. E até hoje o apóstolo Paulo tem um quadro lá de uma foto dele pequenininho, não tem minha, porque eu falei aqui, ó, vou esperar nada.
Sei lá quem sai debaixo dessa toalhinha aí. Hoje a gurizada já nasce na informática. Mas nunca se viu uma geração tão depressiva, ansiosa e suicida como se vê hoje. Não pode ouvir nada, fica traumatizado. Entra para dentro do quarto, se fecha. Não pode ouvir um não. Essa é a realidade do mundo. Por quê? Porque estão vazias de Deus. Não são confrontados com a palavra. A palavra de Deus tem que nos confrontar, meu irmão. Porque às vezes nós estamos querendo ir para um rumo e a palavra diz não é por aí, é por aqui. E a gente torce o nariz, mas a gente tem que andar pela palavra de Deus. Não é do jeito que a gente quer, não. É do jeito que Deus diz. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Ah, pastor, mas eu não consigo entender. Eva pensava em tudo, menos no que Deus havia falado. Eva acreditou em tudo, menos no que Deus havia falado para ela. Olha o capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. Vai mostrar o que tinha na cabeça de Eva. E vai mostrar mais, que o que tinha na cabeça de Eva é o mesmo que tem na cabeça de muitas pessoas hoje. Olha aí. Gênesis 3, 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Olha aqui que interessante. Quando a mulher observou que a árvore era agradável ao paladar, é isso que está dizendo? É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz aí? Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele assim: cuidado com as aparências. Elas enganam. Diz para ele assim: nem tudo que reluz é ouro. Parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Cuidado com as aparências. Eva conseguiu enxergar prazer, satisfação, realização em algo que Deus havia dito que era morte. Quem está comigo diz amém. Diz pastor. Fala pastor. Eu estou entendendo. Muito bem. Você consegue ter dimensão disso aqui? Eva conseguiu enxergar satisfação. Ela conseguiu enxergar prazer, realização em algo que Deus disse que era morte. Algumas irmãs dizem assim: quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero conversar é com a dona Eva. Por que Eva foi dar ouvido? Meu irmão, vamos analisar assim. Eva não sabia o que estava acontecendo. Nós já sabemos, sim? Nós lemos o texto, nós entendemos o contexto aqui. Se você pudesse dar um conselho para Eva, qual conselho seria? As irmãs. As mais estressadinhas dizer: mulher, vai lavar uma louça. Hã? Alguém vai dizer: você está maluca? Você está conversando com cobra agora? Hã? Vai, meu irmão, o que você diria para Eva se você chegasse lá? Tem um humorista que faz uns vídeos aí, ele faz voltando ao passado. Aí ele chega lá em Adão e fala: Adão, deixa eu te falar um negócio. Cansado, que ele viajou no tempo. Ele diz assim: ó, sua mulher vai te dar um negócio para comer, não come não. Aí Adão fala: ih, chegou tarde. Aí diz: deu ruim, né? Deu ruim. Aí deixa eu falar um negócio para você. Qual conselho você daria? Não faz isso. O que mais? Chuta que é laço. O que mais? Vocês que são pentecostais aí que gostam da expressão. Você tem um conselho para dar a Eva? Quantos aqui tem um conselho para dar para Eva se chegasse lá? Muito bem. Agora, por que você não pega esse conselho que você daria para Eva e aplica na sua vida? É porque Eva não entendia, mas agora você entende, você não tem desculpa.
Eu vou colocar eu no meio para ficar menos agressivo. Por que nós não pegamos o nosso conselho? Eva não entendia, nós entendemos, nós já sabemos o contexto da história. Sim ou não? E por que tem pessoas caindo na mesma conversa ainda da serpente, ainda hoje? Por que tem pessoas praticando aquilo que a serpente está dizendo ainda hoje? O diabo está soprando um monte de mentira aí na cabeça das pessoas e as pessoas estão indo, sabendo que aquilo que ela está dizendo vai gerar morte na vida dele. Eva pensou em tudo e menos no que Deus havia falado. Eva acreditou no que o diabo disse para ela e não acreditou no que Deus disse, irmãos. E nós temos dificuldade de acreditar na Bíblia. Eu não sei por que crente tem dificuldade de acreditar na Bíblia. Porque você vai passando mal para um hospital. Cadê a doutora? Está ali. Você vai para o hospital, doutora, passando mal 3 horas da manhã, doutor. E você chega lá e o médico fala assim, você tem que tomar essa aqui, ó, 3 comprimidos. E você acredita no médico. Ele diz assim, você tem que operar urgente, eu vou te apagar e vou te operar. Você fala, pode cortar, doutor. Porque nós sabemos a consequência de não operarmos. Nós vamos morrer. Agora, quando nós lemos a Bíblia diz assim, não faça isso, que isso vai te matar. Deus não gosta disso, nós estamos cometendo a mesma coisa. Nós não acreditamos na palavra, mas acreditamos no médico. Você tem que tomar todo dia, senão sua pressão sobe. E a gente toma todo dia. E o dia que não toma, sabe aquelas pessoas que tomam ansiolítico? Se o remédio estiver na bolsa, está tudo bem. Mas se não estiver na bolsa, a gente já começa a passar mal. Porque a gente confia no remédio, a gente não confia em ficar longe do remédio. E por que a gente não pega isso e aplica na palavra de Deus e diz, Senhor, eu acredito na sua palavra, eu creio na sua palavra. Se isso não faz bem para mim, Satanás, sai de perto de mim. Eu não vou negociar com você. Ei, olha para a sua vida, será que nós não estamos vivendo como Eva? Fazendo o que os nossos olhos parecem bons e que não tem nada a ver. Ah, mas pastor, isso é besteira, isso não tem nada a ver. Esse nada a ver, meu irmão, é a palavra do momento no mundo. Tem nada a ver. Isso é normal. Tem nada a ver, gente. Ah, eu sou crente, mas isso aqui não tem nada a ver. Nossa, é tão bom isso. Por que Deus não ia querer que a gente se divertisse tanto assim? Isso é gostoso. E nós nem nos importamos com o que Deus diz. Nós não nos importamos se aquilo está agradando ao nosso Deus ou se está desagradando a Deus. Nós queremos o que é bom para nós. Queridos, lá no Éden o inimigo disse para Eva o que seria bom. E até hoje nós vivemos num mundo onde um sistema, uma cultura está decidindo o que é bom para nós. Não é assim? Nós vivemos dentro do sistema. Olha aqui para mim. Vamos lá, vamos ser sinceros. Quem tem um iPhone 15 aqui? Levanta a mão. Quem tem o 15? Muito bem, ó, temos algumas pessoas abastadas. Vamos lá. O 16? Levanta a mão, olha aí. E o 17? Pode levantar a mão, os 17. Tem gente com 17 aí. Já saiu o 18? Mas vai sair o 18, não vai? E quando sair o 18, tem gente vendendo o 16 e o 17. Tá bonzinho. Faz tudo o que o outro faz. Mas a gente quer o 18. Porque o sistema diz que o 18 é o top. O 19 é melhor que o 18. E a gente vai assim. Não, mas eu não estou no sistema, pastor. Tá assim. Tá assim. Nós queremos o melhor. Isso não é errado querer o melhor, queridos. Mas será que você precisa? E aí tem gente vendendo uma perna. Uma perna. Você pega uma perna. Eu deixo uma perna aqui empenhorada para mim ter isso. Não tem condições de comprar. E está comprando, está fazendo loucura. Ah, mas isso me dá prazer, pastor. Mas isso é legal para você? Vai te fazer bem? Não, mas é muito bom. O sistema está dizendo para a gente, isso é legal, é top, então tá bom. Se faz bem para você, se te dá prazer, então é bom. O sistema diz que você pode ser quem você quiser. Ah, você nasceu homem, mas se você quiser ser mulher, você pode ser mulher. Se você quiser ser uma árvore. Tem gente que diz assim, eu nasci um ser humano, mas eu me sinto uma árvore. Fica lá no sol. Tomara que o cachorrinho venha.
Você já viu um absurdo? Uma pessoa no shopping, andando com a outra na coleira. Se sente cachorro, meu irmão. Oh, meu Deus, volta logo, Jesus. Maranata. Volta logo, Senhor. Porque isso é opcional. Você pode ser o que você quiser. Eu lembro de uma menina que falou que ela se sentia uma gata. E aí ela começou a lamber o prato, a comida, lamber o prato. O pai colocou ela para fora de casa. E começou a colocar a comida para fora, no pratinho. E veio a chuva, e veio o sol. E ela queria entrar na casa, o pai disse, não. Enquanto você não voltar a ser uma pessoa decente, você não vai voltar a entrar aqui em casa. Mas não pode, esse cara, nossa, esse cara tá retrógrado, é ultrapassado, esse cara é antigo, esse cara é careta, hoje nós estamos no mundo moderno, você pode ser quem você quiser. Ei, meu irmão, porque é bom para mim, eu me sinto bem, não faz mal para ninguém, então é bom, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço dela o que eu quiser, porque isso é bom, isso é conversinha lá do Éden. Vai ser bom para você, Eva, mas o que é que Deus disse? O que é que a palavra diz? Diz amém aí, pelo menos misericórdia, de vez em quando, para eu saber que vocês estão aí. Ei, porque para o inimigo não importa se vai ofender Deus. A ideia de Satanás é que Deus se exploda. Não importa para ele. Se vai contra os princípios da palavra de Deus, ele quer que você se sinta bem. E aí, se eu estou bem, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se faz bem para você, Deus é que procure te entender. Ó. Ah, Deus, mas o senhor tem que ter paciência, porque o senhor me fez assim. Deus diz, não, eu não. Desculpa. Não existe erro na matriz de Deus. Mas eu gosto. É o meu bem-estar, é o meu prazer. Deus tem que me entender. Ei, será que aquilo que nós estamos fazendo e achando bom fazer não está ofendendo o Espírito Santo? Escute o que eu vou dizer. A única pessoa que tem o poder no céu e na terra e a autoridade de decidir se algo é bom ou não é o próprio Deus. Porque Ele é Deus e Ele é bom. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, Ele é misericordioso. Porque se Ele não fosse misericordioso, nós já havíamos sido destruídos. Deus é bom, Ele sabe o que é bom para nós. Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas o mundo está querendo dizer que nós temos o direito de decidir o que é bom e o que não é bom para nós. Nós não sabemos o que é bom para nós. Olha para as suas escolhas. Quantas escolhas erradas nós já fizemos e nos arrependemos? Mas o mundo diz. Segue o seu, essa frase, meu irmão. Segue o seu coração. Se o seu coração está em paz, isso saiu do micro-ondas do inferno. Sabe, tem umas frases que Satanás preparou lá no micro-ondas dele e soltou para a terra assim, e o povo usa. A voz do povo é a voz de Deus. Isso é Satanás que fez. Política e religião não se discute, é demônio. Porque tudo se discute. Por que não querem discutir sobre política? Porque não querem que as pessoas pensantes se intrometam naquilo que está dando lucro e está sendo feito de forma errada. Não se intrometa. Igreja não pode se intrometer na política. Pastor não pode se intrometer na política. Não, pastor não se intromete. Mas o cidadão se intromete. Tem umas coisas assim. E essa aqui, segue o seu coração. Deixa o seu coração te conduzir. Se o seu coração está em paz. Olha o que a Bíblia diz. Olha como é que a Bíblia diz totalmente ao contrário. Jeremias no capítulo 17, versículo 9. A Bíblia diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O versículo 10 vai dizer, eu, Senhor. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mas olha o que diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É mais enganoso. Segue o seu coração.
Que coração, coisa nenhuma, meu irmão. Segue o que a palavra diz. Você deve seguir o que a Bíblia diz. Ai, pastor, mas a irmã que orou. Oh, Jesus. A irmã orou porque ela estava gostando do marido da outra. E ela não podia se envolver com o marido da outra porque era pecado. A Bíblia diz isso. Então ela orou para que aquela irmã morresse. Para que o viúvo... Olha... É uma oração. Isso é macumba, meu irmão. Vai contra o que a palavra de Deus diz. Ah, mas porque eu estou apaixonada. Que apaixonado? Paixão, meu irmão, dá e passa. Não é assim? Não é? É ou não é assim? Você já se apaixonou uma vez e passou? Ai, mas eu sofri, pastor. Mas sofre mesmo porque a gente é besta. É ou não é? Ai, me largou, vou me matar. E enfia o dedo dentro de um copo d'água. Morrer afogado. Para, meu, você não quer morrer coisa nenhuma. E daqui a pouquinho aparece outra coisa interessante, você diz, estou apaixonado de novo. E assim a gente vai vivendo de paixão em paixão. Para com isso. Negócio de coração, não. Você tem que seguir o que a palavra de Deus diz. Mas nós temos a tendência de achar que porque algo está me satisfazendo, isso é bom para mim. Mas nem sempre é assim. Nem tudo que me agrada, agrada a Deus. Nem tudo que me satisfaz está satisfazendo ao Senhor. O meu coração pode me enganar. É por isso que a Bíblia diz para nós guardar o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha o texto. Acima de tudo guarde o seu, pois dele origina a vida. Como é que guarda o coração? Não, eu não quero me contaminar, então eu vou sair, eu vou em tal lugar, eu vou deixar meu coração em casa, vou guardar meu coração. Não, você só guarda o coração no Senhor, em Deus. Deus ocupa o meu coração, fica no meu coração, porque se eu estiver aqui, isso vai repelir tudo aquilo que não convém ao Senhor. É na palavra que nós guardamos o nosso coração. Diga para o irmão que está ao seu lado, assim, só tem um jeito de guardar seu coração, em Deus. Mas o que Eva viu naquela árvore? Vamos voltar para o texto. Gênesis 3:6. Olha o que Eva viu. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. E igualmente ele comeu. Presta atenção. Alguém diz assim, eu já vi um pregador dizendo, e glória a Deus pela revelação dele, mas olha o texto aqui, que o texto é claro. Não, Adão não cuidou de Eva. Se Adão tivesse dado atenção para Eva, é porque o homem não dava atenção para a mulher. Deixou Eva conversando com a serpente e foi lá cuidar não sei do que. Não, a Bíblia diz que ele estava junto. O texto diz aqui, ó. E deu ao seu marido, que comeu também, estava em sua companhia. E os pastores já vão olhar para ver se na Bíblia dele tem essa mesma versão. É que de vez em quando passa algumas coisas despercebidas. Olha só. Essa era a visão que Eva tinha daquela árvore induzida por Satanás. Mas tem um texto que refuta isso. A visão da Eva. O que ela achava da árvore. 1 João no capítulo 2. Versículo 15. Olha o que João diz. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. O mundo e seus maus desejos, faz o quê? Passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só. O que é que Eva viu na árvore? Vamos lá. Agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável aos olhos e desejável para que dela tirasse discernimento, para que ela viesse dar sagacidade, entendimento. Agora, olha o que João está dizendo. João vem refutar
A ação do inimigo lá no Éden. Eva viu que a árvore era boa para o paladar. Isso fala de carnalidade. Isso fala de cobiça da carne. João está dizendo que a cobiça da carne não provém de Deus. Nem tudo que agrada a sua carne agrada a Deus. Ele está dizendo que não presta, não é bom. O que é carnalidade, pastor? É tudo aquilo que te afasta dos princípios de Deus. Deus disse para a mulher e para o homem: não coma da árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Eva viu o que nela? Que era boa ao paladar. Era boa para comer. Isso fala de carnalidade. Eu quero viver do meu jeito. Mesmo que o princípio da palavra esteja ao contrário, eu quero viver do meu jeito. E João vem refutar. Outra coisa que a Eva vê é que a árvore era atraente aos olhos. Isso fala de prisão de alma. Porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Lucas 11:34. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 11:34. São os teus olhos a luz. Os seus olhos são a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Ela viu algo bom em coisas ruins. Ela estava vendo algo que a Bíblia estava dizendo que era o contrário. E a partir daquele momento no Éden, a alma do homem se tornou escrava do pecado. Porque a Eva colocou os olhos em algo que Deus disse para não olhar. E João vai dizer que a cobiça dos olhos não provém de Deus, isso não é bom. Cuidado, olha para mim, cuidado com o que os seus olhos estão vendo. Onde você coloca os seus olhos? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Cuidado com o que os seus olhos veem. Ei, mamãe, olha para mim, tem gente presa porque está olhando coisa que não devia olhar. Olha o texto aqui de Mateus 13, versículo 15. Ó, Mateus 13, 15. Eu estou citando Bíblia, tá? Vocês estão aqui comigo? Deus está falando com vocês? Muito bem. Olha Mateus 13, 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Por quê? De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Não quiseram ver a verdade. Abriram os olhos para coisas que não devia, mas fecharam os olhos para a verdade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas os olhos estavam em outro lugar. Quando ouviu a palavra, fecharam os olhos. Não quiseram entender a palavra. Eva viu que era atraente aos olhos. E Deus disse: não é bom para você. Tudo que Eva viu, a cobiça dos olhos, João disse que não é bom, não vem de Deus. Quem sabe você está com a vida presa em determinadas situações, porque você está olhando coisas que não devia olhar. O diabo conseguiu colocar na sua mente que coisas que para você olhar, que na verdade aquilo tem te prendido, tem te amarrado, tem te travado. E que vai contra a vontade de Deus. E Eva vê mais, ela viu que a árvore daria a ela discernimento. Aquilo que Deus estava fazendo não era suficiente bom. Ela queria tomar as suas próprias decisões. Olha aqui, meu irmão. Tem hora que me dá uma ira santa dentro de mim. Porque assim, Adão e Eva viviam no Éden. E a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias conversar com ele. Mas para que você entenda melhor, vamos colocar a pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus fica mais fácil da gente entender algumas coisas, né? Imagina Jesus, Kaique, caminhando com Adão no Éden. Irmão Francisco, Jesus andando com Adão no Éden, dizendo: e aí, Adão, como é que tá? Ah, eu estou sossegadão. Estou tranquilo. É uma bênção aqui. Aí Jesus entra nos rios, no Eufrates, no Tigre. Eu lembrei agora, no Gion. Jesus começa a andar sobre as águas e Adão continua andando com Jesus também sobre as águas, porque o homem não tinha limitação. Lá vai eu bugar sua cabeça novamente. Não tinha pecado. O pecado é que limita o homem. Aí Jesus pega uma maçã, morde uma maçã e diz: uau, que saborosa, né, Adão? Ele disse: sim, você precisa ver a jaca. E começa a conversar. Eu não sei o que Deus conversava com Adão no Éden.
Mas Deus poderia dizer, eu visitei um outro planeta agora, essa semana. Eu não sei qual era a conversa, mas não tinha limitação. Eva e Adão eram igual a Deus. Eram criaturas, obviamente, mas eles não tinham limitação diante de Deus. Aí o diabo vem e diz assim, se você comer, você vai ser igual a Deus. Gente do céu. O que mais que eles precisavam? Além da presença de Deus com eles ali todos os dias. E olha aqui para mim, o que nós precisamos além da presença de Deus na nossa vida? O que é melhor do que a presença de Deus dentro da nossa casa? E o que é melhor do que todas as manhãs você dizer assim, bom dia Espírito Santo. E o diabo está oferecendo coisas para você que aparece atraente, que parece, olha, tem algo melhor para você. Não tem nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Não tem, meu irmão. Mas Eva conseguiu ver que aquela árvore daria discernimento. Mas era um protesto. E soou como protesto às decisões de Deus, ao governo de Deus. Eva disse, eu quero decidir sobre mim mesmo. E deu ruim para ela. E deu ruim para nós. Porque essa atitude de decidir sobre as suas vontades, é interessante, o homem e as suas vontades decidir. Nós esquecemos que nós somos limitados. Nós não sabemos o que é bom para nós. Jesus em Mateus 6, versículo 27, ele diz assim, quem de vocês pode acrescentar, por mais que sejam preocupados, pode acrescentar 1 hora ao seu dia? Olha lá, quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? E olha aqui para mim, nós fazemos planos, nós tomamos decisões, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas daqui a pouquinho, eu estava em casa, meu irmão, eu pedalei 60, 80 quilômetros. Eu pedalei 60 quilômetros e cheguei em casa. E a minha esposa fez um frango caipira. Olha, sábado, frango caipira com piqui. Coisa de Deus, né? Foi Deus que fez o frango e plantou o piqui. Eu disse, combinar certinho. Almocei, deitei para descansar. E quando eu deitei para descansar, começou uma dor. Uma dorzinha como se fosse gases. E aquilo foi aumentando, aumentando. Foi umas 2h30, 3 horas da tarde, eu estava dentro do hospital, rolando de dor. Fui parar em Campo Grande, 26 dias internados, uma vesícula a menos na terra, pancreatite. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui 5 minutos, e nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Não, eu mando no meu nariz. Eva estava dizendo assim, o que Deus está fazendo por mim não é interessante, eu quero tomar o controle da minha vida. Aí João vai dizer que é a ostentação dos bens. Isso aqui está falando de poder, eu quero poder decidir sobre minha vida. Eu quero ter condições além das de Deus ao meu respeito. Olha meu irmão, que loucura, que audácia. A Bíblia diz que os homens fazem plano, mas o que prevalece é o propósito do Senhor na nossa vida. É Ele que decide as coisas. Aí João diz, essas coisas não provêm do Pai, mas do mundo. Isso é coisa do inimigo. Satanás usa essas coisas para arrancar o homem da presença de Deus. Ei, você precisa decidir sobre a sua vida. E nós falamos para Deus, Deus, a minha vida está em suas mãos, toma as decisões. Aí Deus começa a decidir e não nos agrada. A gente fala, Senhor, o Senhor não está sabendo fazer as coisas, me devolve. Porque eu acho que é melhor para mim isso aqui. Olha só o versículo 17 lá de João, capítulo 2. O mundo e os seus maus desejos, as suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos viver a vontade que Deus tem para nós? Vamos viver para a vontade de Deus? Ei, presta atenção. Ou nós vivemos para a vontade de Deus, ou nós vivemos apenas para aquilo que é bom aos nossos olhos. E aquilo que é bom aos nossos olhos nem sempre vai agradar ao Senhor. Olha para mim, cuidado com a conversa do inimigo. Ele quer tirar a sua autoridade. Porque o que o inimigo roubou no jardim do Éden foi a autoridade do homem, o governo do homem. O homem tinha controle sobre tudo.
Deus disse, você vai governar sobre os animais, sobre as plantas. E hoje o homem é dominado por essas coisas. Analise só. O homem plantou a cana e tinha governo sobre ela. Agora a cana domina o homem. Estão me entendendo? A planta está dominando o homem. Hoje tem uma planta chamada cannabis que domina o homem. O homem perdeu o governo porque tentou fazer do seu jeito. E a mesma proposta do Éden de Satanás é a mesma de hoje. Parece que é boa, mas não é. Ei, todas as manhãs nós temos que perguntar para nós mesmos: será que isso vai contra, isso que eu estou fazendo vai contra o que Deus diz e vai ofender a Deus? Nós não podemos acreditar que o diabo vai nos dar coisas boas. Lembra quando Jesus estava no deserto? Satanás apareceu para ele e deve ter perguntado para Jesus: você está com fome, né? 40 dias em jejum. Imagina se estava com fome. O diabo diz assim: se você é filho de Deus, faça dessas pedras pães e comam. Ó, o diabo não ofereceu pão, o diabo ofereceu pedra. E tem muita gente andando com a barriga cheia de pedra aí porque tem acertado as propostas do inimigo. E aí estão desnutridos, porque você já viu pedra nutrir alguém? Você já encheu um saco de pedra assim? E chacoalhou? O que faz? Só barulho, né? Pessoas que só tem barulho, reclamam, é murmurador, é porque está comendo pedra que o diabo está oferecendo. E não está se alimentando da palavra. Mas a Bíblia diz que quando Jesus refutou Satanás, não aceitou as propostas de Satanás, anjos do céu vieram servir Jesus. Olha aqui para mim, resista às ofertas de Satanás, porque o céu tem um banquete para você. O Senhor tem propostas extraordinárias para você. Então não aceita o que Satanás está dizendo. Ah, pastor, mas parece bom. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Paulo diz isso em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós vivemos pela fé, meu irmão. Não é o que o diabo está mostrando, é o que nós cremos. Não é o que o diabo está dizendo, é o que Deus diz. Olha, interessante isso aqui. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Ainda que os meus olhos não estejam vendo nada, eu sei. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele trabalha. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou à imaginação do homem o que Deus tem para mim e para você. Eu não sei se tem alguém aqui que ama o Senhor mais do que as coisas desse mundo. Tem alguém aqui nessa noite que ama o Senhor mais do que as coisas desse mundo? Você ama mesmo a Deus? E se vier uma proposta indecente? Porque vem todos os dias, não vem? Thales Roberto cantou uma canção que diz assim: mas todo dia o pecado vem e faz o quê? Me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem a tentação e me chama. Mas ele diz: eu escolho Deus. Todo dia Satanás tem um prato novo para você. Mas o segredo é esperar no Senhor, pois Ele tem o melhor para você. Então rejeite as coisas boas que Satanás está te oferecendo. E firme na palavra. Firme na palavra. Porque por mais que você não esteja vendo, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Você não viveu o melhor ainda de Deus para a sua vida. O Senhor tem algo extraordinário para você, para a sua família, para a sua casa. Tem, meu irmão. Ah, mas eu não estou vendo nada, pastor. Você não precisa ver, você precisa crer. Não se importe com mais nada. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Ah, mas está me faltando isso. Se estiver me faltando, o Senhor sabe que está faltando. Jesus diz no capítulo 6 de Mateus: quem fez o estômago não sabe o que você precisa comer? Quem te deu o corpo não sabe o que você precisa vestir? Mas repare, os pássaros não plantam, nem colhem, nem armazenam, mas todo dia tem comida para eles. Os lírios do campo não tecem nem fiam, mas eles se vestem muito melhor que Salomão. Estava dizendo sobre o cuidado de Deus. Não estejam preocupados com essas coisas, porque Deus sabe a necessidade dos filhos.
A necessidade dos filhos. Então nós somos filhos de Deus e Ele tem cuidado de nós. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele assim: não aceite as propostas de Satanás. Elas são aparentemente boas, mas se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Diga para ele: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus vai chegar na sua casa, na sua família, no meio dos seus. Ei, o melhor de Deus está chegando para a sua saúde, para as suas finanças. Deus tem algo especial para realizar na sua vida. Então não flerte com Satanás. Se entregue à presença do Senhor, deixe Ele conduzir os seus passos. Eu quero orar com você, se coloque em pé, por favor. Feche os olhos. Eu vou orar por pessoas aqui que muitas vezes não conseguem se desvencilhar, e a palavra de Deus falou com você. A questão não é o que as pessoas estão sentindo, a questão é o que eu sinto agora. Muitas vezes, por necessidade, nós caímos em algumas ciladas, mas presta atenção. Nós não nos movemos por necessidade, nós nos movemos por fé. E nós cremos na palavra de Deus. A Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, o Senhor não nos abandonará. Eu não preciso flertar com o mundo, eu não preciso flertar com Satanás, eu não preciso receber propostas de Satanás, aceitar as propostas de Satanás, porque eu creio num Deus que é poderoso, capaz de suprir toda a minha necessidade. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz isso. Então entenda, querido, se Deus falou com você nessa noite, e você muitas vezes tem se embaraçado com coisas, você tem se envolvido com coisas que não agradam a Deus e que ofende os princípios da palavra, você precisa se libertar disso hoje. E eu quero orar por você, e você precisa fazer um ato profético agora, como nós fazemos sempre. Venha para o altar, se Deus falou com você, venha para o altar. Pastor, eu quero um coração novo, eu quero um coração totalmente voltado para o Senhor. Para você conseguir parar de receber as ofertas, as propostas de Satanás. Satanás, todas as vezes que Deus coloca um princípio, porque a serpente apareceu na árvore, Deus estabeleceu um princípio na árvore, ela apareceu na árvore e disse: olha para cá, tem muitas outras coisas que vocês podem viver, mas eu quero que você olhe para o errado, o que não pode. Muitas vezes nós somos atraídos pelas propostas do inimigo, e nós não entendemos muitas vezes porque nós não conseguimos fazer discernimento disso, a nossa mente às vezes vaga. Nós não conseguimos entender por que existem algumas áreas de nossas vidas que estão travadas, amarradas. É porque nós estamos nos envolvendo com coisas que não agradam ao Senhor. E essas coisas, além de não agradar ao Senhor, está travando a nossa vida. O que nós precisamos é de uma vida livre, uma vida de liberdade com o Senhor, para desfrutarmos da presença dEle. Então Deus está falando com você nessa noite. Se você foi tocado pelo Espírito, sai do seu lugar. Pastor, mas se eu for lá na frente, alguém vai pensar: meu irmão, para com isso. Para com isso. Você precisa cuidar do seu coração, do seu espírito. E nós vamos orar nessa noite, repreendendo tudo isso que está travando as pessoas. Feche seus olhos. Pai Santo, em sua presença nós estamos. Nós recorremos a Ti, Senhor, em oração, pela vida dessas pessoas, ó Pai, que entende, que sabe, ó Deus, que precisam, Senhor, de uma libertação em determinadas áreas. Às vezes nós temos recebido palavras, aceitado propostas, Senhor, que nós sabemos que não devemos. Mas por não ter força, ó Pai, às vezes nós nos envolvemos com essas coisas. Mas hoje, Senhor, a sua palavra ministrou o nosso coração. E nós saímos daqui, Senhor, confrontados pela palavra, mas alimentado pela mesma. Nosso coração fortalecido na sua presença. Entendendo, Senhor, as armadilhas do inimigo. Satanás é sorrateiro, ó Pai, ele vem com propostas, Senhor, ardilosas. Mas o nosso coração hoje se encontra na sua presença e nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Então, Deus, em o nome do Senhor Jesus, quebra todas as algemas, que todas as propostas do inimigo caiam por terra agora e que nós possamos desfrutar da sua presença, ó Pai. Dá-nos entendimento e guarda a nossa mente,
Guarda o nosso coração em Ti, ó Pai. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, toda palavra maldita, toda coisa, Senhor, que Satanás tem tentado nos embaraçar, nos entrelaçar, Senhor, tentando nos travar e nos parando, ó Pai. Nós quebramos agora, Senhor, e entregamos a nossa vida, a vida dos seus filhos, a sua presença agora. Espírito Santo, dê força. Transforma, Senhor, a vida dos seus filhos. Dá um coração transformado pela sua palavra. Transformado, Senhor, pela sua presença, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor. Nós oramos, nós oramos, nós oramos. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode cantar isso? Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a presença do amado Espírito Santo possa fazer morada dentro do seu coração. E que todas as propostas indecentes de Satanás sejam refutadas por um espírito de ousadia, de coragem, de unção profética sobre a sua vida. O entendimento, a mudança de mente, a luz sobre o seu entendimento. Que Deus tem algo melhor para você e que Satanás nunca oferece algo bom para alguém. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. E pode voltar para o seu lugar mais abençoado do que você veio. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa canção é muito forte. Ela diz assim, vamos cantar do começo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. De novo. Dá-me um coração igual ao teu. Cante bem alto. Meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dê um
aplauso ao Senhor. Diga glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senta só um pouquinho. Essa palavra falou com você. Deus ministrou o seu coração. Muito bem, então quero te dar a oportunidade de você plantar uma semente no reino de Deus agora. Mas antes disso, deixa eu dizer algo para os irmãos. Nós estamos num propósito aqui na igreja. Nós precisamos de mais espaço para estacionarmos os nossos carros. Nós temos algumas dificuldades com os vizinhos. Nós não temos onde colocar os carros, estamos estacionando na rua, nas calçadas. Aqui, o Marcos aqui da PAC São Marcos nos abençoou com o estacionamento ali da clínica. E nós estamos usando ali, mas nós precisamos de mais espaço. E o Senhor nos deu a oportunidade de comprar um terreno aqui. E, na verdade, nós já compramos esse terreno, já firmamos um propósito, já acertamos de contrato e tudo, só precisamos pagar essa semana. Então, nós estamos fazendo uma oferta aqui na igreja, porque se a igreja tivesse condições de pagar, nós já teríamos pago. Mas como nós não temos condições, nós estamos reformando a chácara, nós estamos dando oportunidade para os irmãos abençoar a igreja. Se você quiser fazer, ninguém faz nada por obrigação aqui, tá? Mas nós estamos levantando uma oferta para o pagamento desse terreno. Nós pagamos R$250 mil no terreno e para fazer estacionamento e depois fazemos a nossa feira gastronômica com mais espaço. E nós ocupamos os espaços aqui com mais salas e, enfim, nós vamos precisar de mais espaço, porque nós estamos numa palavra profética que nós vamos conquistar 10% dessa cidade. Então, 10% dessa cidade são 3 mil pessoas, no mínimo 3 mil pessoas. E nós não temos onde colocar pessoas. Nós faremos 4 cultos aqui e mesmo assim ainda ficará pequeno. Então, nós vamos ter que ampliar. Aí eu creio nisso, num tempo muito rápido, Deus vai fazer isso. E Deus vai começar salvando a sua família. Deus vai começar restaurando a sua casa, a sua família. Eu creio nisso e eu tenho certeza que Deus vai fazer. Então, nós estamos abrindo a oportunidade das pessoas contribuírem com essa compra do terreno. Nós temos empresários aqui na igreja que têm condições de pagar sozinho, mas eu disse, não vai pagar sozinho. Nós precisamos abrir a oportunidade para todos os irmãos participarem, porque nós estamos escrevendo a história da igreja aqui em Coxim. E por mais que ninguém te dê um muito obrigado, o céu está registrando tudo. Entenda isso. Do céu nada escapa. E um dia você vai chegar no céu e alguém vai dizer assim, essa pessoa está aqui por sua causa. Você vai dizer assim, mas como assim? Eu nunca preguei naquele microfone. Deus vai dizer para você assim, é porque um dia você ofertou para que a igreja continuasse a obra do Senhor, ampliasse sua geografia e você abençoou a igreja, por isso essa pessoa está aqui. Nós alcançamos mais pessoas através da vida dos irmãos. Então nós estamos dando oportunidade para os irmãos participarem. Nós fizemos alguns desafios aqui de R$10 mil, R$5 mil, fizemos desafios de R$3 mil, de 2, de 1.000, de 500, enfim, demos oportunidade para todos os irmãos participarem conforme a condição de cada um. Que seja R$10, isso aqui é um propósito meu de colocar para abençoar a compra do terreno. Isso é você e Deus, não vai vir para a minha conta, vai para a conta da igreja, tá? É entre você e Deus. E eu abri aqui, muita gente veio para frente, e glória a Deus nós estamos conseguindo dinheiro, e essa semana, em nome de Jesus, nós vamos pagar. Vamos pagar, em nome de Jesus. Mas hoje eu quero dar uma oportunidade para você que ainda não tinha ouvido sobre isso, e queira fazer essa oferta. Queira do seu coração, foi sentido por Deus, tocado por Deus no seu coração, você quer fazer isso, nós vamos orar por você. Mas não é simplesmente uma oferta, eu vou colocar uma oferta no altar. Você vai dar destino para essa oferta. Todas as vezes que nós lançamos uma semente na terra, nós damos destino para ela. Quando você planta uma semente de milho, logo você quer colher milho, e você vai colher milho. O reino de Deus, a Bíblia diz que é um terreno fértil. Tudo aquilo que você planta, você vai colher de forma multiplicada. A colheita é sempre maior que a semeadura. Então você vai dar destino, Senhor, essa oferta aqui para a compra do terreno, mas eu quero plantar essa semente em prol da saúde do meu filho, do meu casamento, da minha empresa, da faculdade, enfim, você vai dar destino à sua semente. E é você que vai propor no seu coração a quantidade que você vai dar. Tá, então tem alguns irmãos aqui que já se propuseram a fazer isso, nós já estamos orando e nós vamos orar por essa oferta até o dia que nós pagarmos o terreno. Então você que já ofertou, eu quero que você se levanta e venha para o altar, que nós vamos continuar orando. E você que quer fazer a sua oferta, hoje você foi tocado pelo Espírito Santo, pode sair do seu lugar e vir para frente também. Não importa se é 10 mil, se é 5 mil, se é 10 reais, se é 50 reais. Se você quiser fazer uma oferta específica, venha para frente que eu quero orar com você, nós vamos dar destino. Vem mais para frente, só um pouquinho para caber todo mundo. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Não endureça o seu coração quando o Senhor falar com você.
Queridos, esse dinheiro vai ser ofertado aqui na igreja, tá? Pelo QR Code da igreja. Enfim, vai entrar na conta da igreja, nada no meu nome, nada no nome das pessoas aqui, direto na igreja, e nós vamos trazer aqui o testemunho quando nós tivermos com o contrato assinado e pago, para que os irmãos vejam que nós trabalhamos com transparência e não estamos aqui para atrás de dinheiro, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, e a obra de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Se você quiser participar, você vai participar. Se você não participar, Deus vai levantar pessoas para participar, tá? Porque Deus é um Deus provedor e Ele está fazendo do jeito dele. Amém? Amém, queridos? Então eu quero que você feche os seus olhos agora e você ore dizendo: Senhor, a minha oferta eu quero direcionar agora, e você dê destino à sua oferta. Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada um que plantou essa semente, que foi tocado pelo Teu Espírito agora, para plantar uma semente no Seu reino. Eu oro, Senhor, para que os Seus filhos sejam impactados por uma colheita extraordinária. A semente que está saindo da mão deles não está saindo da vida deles. Ela vai voltar de forma multiplicada. Ela vai voltar de forma ampliada, Senhor, no coração dos Seus filhos, nas mãos dos Seus filhos. A bênção do Senhor vai invadir a casa deles, a família deles. O Senhor vai trazer saúde, paz, prosperidade, por causa do voto dos Seus filhos que têm colocado diante de Ti, ó Pai. Nós abençoamos as mãos daqueles que têm condições de dar e estão entregando no Seu reino. Nós abençoamos a vida daqueles que têm o coração voltado para Ti, Senhor, e não têm condições hoje, mas está com o coração queimando, dizendo: Senhor, se o Senhor me der, eu vou colocar no Seu reino. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, ó Pai, e que essa semente de destino, Senhor, traga uma colheita extraordinária para a vida dos Seus filhos. Nós abençoamos com toda sorte de bênção. Nós declaramos a bênção de Adonai sobre a vida dos Seus filhos. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus faça transbordar sobre a sua casa, sobre o seu celeiro, sobre a sua saúde, em o nome do Senhor Jesus. Volte para o seu lugar mais abençoado do que você veio, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que Deus tocou o seu coração, e nós só precisamos ouvir a voz de Deus para estabelecermos esse momento extraordinário em nossas vidas e vivermos desse momento extraordinário em nossas vidas. Quero declarar sobre a vida da sua casa, da sua família, uma semana extraordinária, uma semana abençoada. Você que vai fazer sua oferta normalmente, pega o seu envelope. Você que precisa fazer... pastor, eu quero fazer a oferta agora. Tem um QR Code aí atrás das cadeiras. Aqui está projetado aqui também o Pix da igreja. Fique à vontade para você fazer. Não por coagido a fazer algo que seu coração está fechado. Não faça isso. Se Deus tocar no seu coração, faça com alegria, com fé, por gratidão aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Deixa eu dar só mais um aviso para a gente encerrar. No dia 24 a 26 de julho, nós teremos um encontro com Deus. Muito bem. Nós teremos um encontro com Deus de mulheres e um encontro de Deus de homens, tá? Na sequência. Eu não sei qual é a ordem ainda, mas nós teremos. Tá? Você que não foi para o encontro ainda e queira participar, você terá a oportunidade de participar do encontro. Você que já foi, quer ir de novo, quantas vezes você quiser ir, não tem problema. Tá bom? O encontro de servos vai acontecer em agosto. Nós teremos um encontro de servo aqui, nós vamos dar preferência para aqueles que vão passar no encontro agora. Mas a gente tem bastante vaga também. Vai ser poderoso. Tá? A pastora Fátima está colocando uma pressãozinha na equipe Kadosh. Né? Uma pequena pressão, Cid, para terminar antes dessa data. Nada assim de pressão, é só tranquilo. Aí ela foi lá e os coagiu a trabalhar sábado e domingo, mas eu não vou deixar. Brincadeira, queridos. Nós vamos terminar em nome de Jesus. Outra coisa, no próximo domingo é culto de ceia. Nós teremos o culto da ceia e nós teremos batismo no próximo domingo. Você que não é batizado e quer se batizar, você precisa passar o seu nome para a Rebeca. Rebeca, por favor. Rebeca, por favor, se levante. Essa é a Rebeca. Você precisa passar o seu nome para ela. Pastor, o nome completo para a gente fazer o certificado de batismo. No domingo nós teremos aqui, vai estar fresquinho, mas nós vamos colocar água morna na piscina, tá? Para te batizar, vai ser poderoso. Eu vou ficar de fora, tá? No culto da noite, o batismo só no culto da noite, tá? Que a noite é mais frio.
Eu vou ficar de fora batizando. Não, mas vai ser poderoso, tá, queridos? Você que não é batizado ainda e quer se batizar, os líderes de célula aí que têm discípulos para se batizar, passa o nome para a Rebeca para a gente organizar tudo isso aí. Amém? Amém, queridos? Mais algum recado? Então se prepare para o encontro com Deus aí, vai ser poderoso. Tem aqui uns pedidos de oração. Fernando Paniago, vamos orar pela saúde dele e oração pela Anne, que está hospitalizada com sintomas de influenza. Vamos orar. Queridos, se hidrate, viu? Toma bastante água. Evite friagem. De manhã está muito frio. Coloque blusa. Não, mas eu sou costinense. Vai sair de moto na friagem, coloque blusa. À noite, blusa. Eu fui para um casamento ontem, meu irmão do céu. É final de tarde, começo de noite. Daqui a pouquinho eu comecei. Porque não tem cobertura. E aí não dá para você colocar um boné fazendo um casamento, né? E assim, a gente que tem essas... Eu tenho problema com os dois extremos, é a cabeça e os pés. Gelou, no outro dia eu estou chupando cana, né? Então, cuidado, tá? Se hidrate bem, cuida da sua saúde. Evite mesmo um monte de coisa aí que tá... Fica no sereno, não. Toma chazinho quente. Tá? Se você precisar de saber que chá comprar, pergunta para o Marquinhos Vaz ali, que ele é especialista em chá, em café. Só perguntar para ele. Vai na casa dele para você ver o negócio. O homem é benção demais. Amém, queridos? Vamos orar? Se coloca em pé, por favor. Em nome de Jesus, no próximo domingo, nós já estaremos aqui com o contrato assinado. E vamos trazer aqui para a igreja para dizer, olha, nós já pagamos em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Nós não tínhamos piso, nós começamos a declarar sobre o piso e nós colocamos o piso. Nós não tínhamos cadeiras almofadadas, nós começamos a orar e a igreja interagiu com isso e nós compramos as cadeiras. Nós não tínhamos ar-condicionado e compramos o ar-condicionado, nós não tínhamos forro. Era uma casa muito engraçada. Você sabe que essa musiquinha da casa muito engraçada está falando da barriga da mãe, né? Todo mundo sabia disso, né? Aquela musiquinha que canta, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia fazer pipi. Está falando da barriga da mãe, a gestação. Então nós chamamos à existência aquilo que nós declaramos por fé. E Deus tem nos dado direção. E nós vamos na direção daquilo que Deus está dando. Então Deus vai prover na sua vida, para que entre aqui no gasofilácio, Deus vai derramar sobre a sua vida. Deus vai te abençoar muito para que você abençoe o reino. Tem alguém que quer ser abençoado pelo Senhor aqui? Então se prepare, porque Deus vai derramar sobre a sua vida. Como é que vai ser isso, pastor? Eu não sei, meu irmão, mas Deus ele faz de forma extraordinária. Ele faz para que você abençoe o reino dele. Então é assim que Deus faz e é assim que Deus vai continuar fazendo. Mas eu não quero participar. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu não vou nessa não, porque esse negócio aí, o pastor está andando com carrão. Estou mesmo, pago todo mês a prestação dele. E se precisar do meu carro, eu vou colocar no terreno. Porque eu sei que o Deus que deu uma vez, dá de novo. Ele não proveu só uma vez, ele vai prover todas as vezes que precisar. E se for necessário, eu compro uma bicicletinha elétrica, daquela motinha elétrica. Vou andar com a pastora na garupa. Ó, bonitinho. Não pode ser aquelas baixinhas, que as pernas ficam para cima do guidão, né? Não dá. Mas Deus faz. Ele fez uma vez e Ele vai continuar fazendo. A gente só tem que decidir se a gente vai participar da história que Deus está escrevendo aqui em Coxim ou se a gente vai ficar alheio. Eu tenho certeza que no coração de cada um dos irmãos aqui está participando. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos agora pelo Fernando, oramos pela Anne, que o Senhor venha, Senhor, de encontro à saúde dos seus filhos. Pai, onde eles estiverem, ó Pai, o que está hospitalizado, Senhor, entre agora naquele quarto de hospital, devolvendo saúde para sua filha. Toma, Senhor, o Fernando em tuas mãos, toca, Senhor, nele, devolvendo saúde, ó Pai. Que ele possa, Senhor, engrandecer o seu nome, reconhecendo que é o Senhor que faz. Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos saúde plena sobre a vida dos seus filhos.
Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa os seus filhos, ó Pai, aqueles que plantaram uma semente, que eles venham colher, Senhor, 100 vezes mais. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos dê uma semana extraordinária, uma semana de bons negócios, uma semana de portas abertas. Abençoa os empresários, Senhor. Abençoa os pecuaristas, os agricultores, ó Pai. Abençoa, Senhor, os funcionários públicos, os autônomos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e derramar graça sobre a vida dos seus filhos. As bênçãos do Senhor possam nos acompanhar. Nos livra e nos guarda de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a eterna consolação e comunhão do Espírito Santo, seja hoje e para sempre com essa igreja. E a igreja do avivamento diz... Deus te abençoe. Não saia sem trazer sua oferta, sem cumprimentar o seu irmão, sem tomar um cafezinho que foi feito especialmente para você. Deus abençoe a vida de vocês e até terça-feira em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, nessa noite. Espírito Santo.